Que aquele que ouve, diga também, vem. Que o sedento venha. Emmanuel intitula o seu comentário, Vem. O progresso espiritual sempre nos convida a progredir, a avançar, o que muitas vezes significa nos desvencilhar daquilo que até ontem constituía os nossos interesses. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos começando o programa Reflexões com Emmanuel e hoje nós vamos tratar de uma temática muito importante que normalmente nos aflige quando estamos no processo de crescimento, de aperfeiçoamento espiritual. Porque muitas vezes, ao nos aperfeiçoar, a compreender alguma coisa, ou quando nós enfrentamos, faceamos experiências que são desafiadoras e que testam a nossa possibilidade, que avaliam as nossas conquistas, às vezes a gente não entende muito bem um sentimento de angústia que vem ao nosso coração, que a gente às vezes acalenta na alma e que faz parte do processo de crescimento espiritual. Vamos analisar o processo de crescimento e aperfeiçoamento do ponto de vista meramente material. Porque, lembrando, as leis divinas operam nos dois planos da vida da mesma forma. Quando a gente está crescendo materialmente, a gente na primeira fase, na infância, nós temos interesses, nós temos brincadeiras, nós temos apego a determinados objetos, nada de errado com isso, faz parte do desenvolvimento, mas na medida em que nós vamos avançando, nós vamos caminhando na direção da juventude, da maioridade, da maturidade, aqueles elementos que foram tão encantadores naquela primeira infância, que nos trouxeram tanta alegria, a gente pode até se lembrar com um certo carinho, já não constituem os objetos do nosso interesse, da nossa atenção. E é muito natural que assim o seja, porque na medida em que nós vamos evoluindo, outros elementos, outros aspectos da vida vão se mostrar como sendo aquilo que a gente está buscando, aquilo que constitui o nosso interesse. Do ponto de vista espiritual, é exatamente a mesma coisa. Porque quando nós vamos avançando espiritualmente, o primeiro sintoma é a gente deixar de se interessar por alguns elementos que a gente acalentava como sendo importantes no passado, que a gente valorizava no dia de ontem. Às vezes a pessoa tinha o hábito de ter um happy hour com os amigos numa sexta-feira, num dia da semana, e de repente aquele dia da semana se constitui no momento dela fazer um culto do evangelho no lar, dela ir na sua prática religiosa, seja numa casa espírita, na igreja católica, evangélica ou de outras religiões. E às vezes, diante dessa mudança de postura, aqueles olhares dos amigos começam a não entender muito bem por que é que a pessoa passou a se comportar daquela forma. E na realidade, isso é um sintoma, uma característica de quando a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai buscando outros elementos. Não que o happy hour seja ruim, nada de errado com isso, mas às vezes, quando nós estamos diante de ter que escolher como empregar o nosso tempo, nem sempre a gente consegue conciliar as duas coisas e quando a gente opta por algo mais espiritual, às vezes nós não somos compreendidos por aquelas pessoas. Às vezes uma pessoa diz assim, poxa, mas você gasta tanto tempo nessa atividade social, por que isso? A pergunta é legítima. A pessoa simplesmente não consegue entender do seu ponto de vista por que é que nós estamos dando atenção àquele tipo de atividade. Mas acontece que quando nós buscamos valores espirituais mais profundos, quando a gente busca de fato praticar o Evangelho, a nossa alma anseia, ela busca por outro tipo de experiência que esteja ajustado com aqueles ideais que a gente já começa a compreender. Acontece que nessa trajetória, nós às vezes nos deparamos com um momento em que a gente está se desvencilhando das coisas do passado, mas aquelas coisas em relação ao nosso futuro, ao que nós estamos buscando, ainda não estão suficientemente claras para a gente. A gente já sente que, olha, certas coisas já não me trazem mais aquela alegria, não me trazem aquela satisfação, mas a gente ainda não encontrou aquilo que nos traz alegria e satisfação. E isso faz parte do processo. São esses momentos de inflexão, momentos de mudança, em que todos nós estamos sujeitos.
Nesses momentos em que a gente já não encontra alegria nas coisas do passado, mas não está claro ainda o que a gente vai buscar em relação ao nosso futuro, nós não podemos buscar a solução na retaguarda, em retroceder a antigos comportamentos, em voltar a antigas condutas. Nós devemos insistir, persistir, aprofundar o nosso contato com a mensagem do Cristo, com a mensagem do Evangelho ou de qualquer outra expressão religiosa que esteja adequada aos nossos ideais. Porque é exatamente nesse aprofundamento que nós vamos encontrar as respostas para as nossas questões mais íntimas, que nós vamos encontrar o consolo para as nossas angústias, que nós vamos encontrar a alegria de servir, de auxiliar. Nós não podemos voltar acreditando que isso vai trazer de novo aquela alegria do passado. Não vai. Quando nós estamos no processo de despertamento, de crescimento espiritual, é só um aprofundamento, um contato mais íntimo, profundo e constante com a mensagem que nós já começamos a esposar, que vai endereçar e solucionar esses problemas da alma. Nesses momentos, lembremos que o convite do Cristo é sempre para que nós nos aproximemos dele. Não somente no sentido da leitura religiosa, do culto religioso, mas que nós nos aproximemos do Cristo através do serviço ao nosso semelhante, no auxílio às pessoas que estão mais carentes, na compreensão que muitas vezes nos faltava no estágio anterior e que agora a gente já é convidado a ter. Por isso, no processo de evolução, de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual, lembremos que é natural, faz parte do processo, que a gente às vezes se sinta um pouco angustiado, um pouco vazio, exatamente porque a gente já está se livrando, está se esvaziando daquilo que antes a gente valorizava, mas nós ainda estamos no processo de encher o nosso coração, o nosso baldezinho de esperanças e alegrias com outras coisas que virão se nós nos aproximarmos, se nós aprofundarmos essa relação com o Evangelho e com a mensagem de Jesus. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, e nos diz: que aquele que ouve, diga também, vem, que o sedento venha. Emmanuel intitula o seu comentário, Vem. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflições e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sob os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo, mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Uma bela página de Emmanuel, nos convidando a essa postura de aproximação com a mensagem, com o Evangelho do Cristo, sobretudo naqueles momentos em que a angústia, em que o vazio
invade a nossa alma, porque esses momentos são um convite a intensificar a nossa relação com o Cristo. E o desafio, a proposta, o convite para o dia de hoje é exatamente que nós intensifiquemos essa nossa relação com a mensagem de Jesus, através de uma oração, através de uma reflexão, através de uma leitura dos textos do Novo Testamento, que nós possamos buscar no dia de hoje estreitar a nossa proximidade com a mensagem do Cristo através desses 3 elementos que a gente sugere: a oração, a reflexão ou a leitura de uma página do Evangelho. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!